Muito bem, estamos de volta com o nosso quadro A Bíblia Responde. E nós vamos já, no programa de hoje, a nossa pergunta. Eu gostaria que você acompanhasse aqui do seu monitor. O tema de hoje é esse: yoga, acupuntura, terapia de relaxamento, biodança, aromaterapia, entre outros, são práticas aceitas pela Bíblia Sagrada? Bem, eu quero agradecer a mais esta pergunta e gostaria de trazer os esclarecimentos necessários para essa resposta no quadro A Bíblia Responde. E o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com todos vocês é que a medicina alternativa, da forma que nós conhecemos hoje, yoga, acupuntura, massoterapia, aromaterapia, entre tantos outros, faz parte da cultura moderna, da civilização moderna. Os povos do passado, eles não tinham conhecimento da medicina como nós temos hoje, nem da medicina convencional e nem da medicina alternativa. Relativamente, isso é moderno, não é? Mas é importante que a gente compreenda que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita basicamente até o primeiro século depois de Cristo. A Bíblia já estava pronta da forma que nós conhecemos hoje, né? O cânon da Bíblia. Então, não há que se falar de acupuntura, yoga na Bíblia. Entretanto, nós precisamos encontrar uma resposta para essa pergunta. Medicina alternativa. A Bíblia fala sobre isso? Bom, eu vou pedir a você para abrir a sua Bíblia numa passagem que eu quero colocar agora aqui no seu monitor, tá? Uma passagem do livro do profeta Isaías. O capítulo é o 38. O versículo é o 21. Isaías 38, 21. O texto, o versículo diz assim: Ora, Isaías dissera: Tome-se uma pasta de figo e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Bom, esta passagem, né? Esse versículo que eu acabei de ler para você está dentro de um contexto que fala sobre a doença de Ezequias, que foi um rei. E numa determinada ocasião, ele ficou doente, tomado de úlceras, e Deus mandou o profeta Isaías até o rei Ezequias dizer a ele: Ezequias, tem uma mensagem de Deus para você. Arruma a tua casa, porque a doença que você tem é para a morte. Você morrerá, não viverá. Diante da palavra do profeta Isaías, que era uma palavra que vinha de Deus, o rei Ezequias, no seu palácio, foi até um determinado local e ele dobrou os joelhos, colocou o rosto na parede e ele clamou. E ele orou a Deus e falou assim para Deus: Senhor, lembra-te de como eu tenho andado diante do Senhor com integridade e inteireza de coração. Bom, aquela oração chegou a Deus. E Isaías, o profeta, mal havia acabado de sair do palácio quando Deus volta para ele e fala assim: Isaías, volta e fala para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E Deus deu outras orientações. E uma das orientações foi esta: Isaías chegou para Ezequias e falou para ele: Ezequias, Deus ouviu a tua oração e ele vai te acrescentar 15 anos de vida. Entretanto, você vai pegar pasta de figo, vai fazer um emplasto, vai aplicar esse emplasto sobre as úlceras e Deus então vai operar na sua vida. Dito e feito. Ezequias
faz os emplastos, né, os curativos com pasta de figo, e então acontece a cura dele. As úlceras desapareceram. Podemos dizer que Deus usou aquela medicina alternativa como um meio de operar na vida do rei Ezequias. Que bacana, né? Então, podemos considerar esse fato como uma medicina não convencional, né? Deus operou através dessa medicina alternativa. Existe um outro caso também que eu quero ler com você, muito conhecido na Bíblia, agora no Novo Testamento. Queria que você abrisse sua Bíblia. Deixa eu colocar aqui também no seu monitor, para que não haja confusão. Queria que você abrisse sua Bíblia na Epístola de Tiago. Fica depois do livro de Hebreus, bem no final da Bíblia. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, sobre o doente, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que interessante, né? Esta passagem. Então, Tiago, ele diz o seguinte, olha, está alguém doente no meio de vocês? O que vocês devem fazer? Chamar os presbíteros da igreja, os responsáveis pela igreja, aqueles que presidem na igreja, e estes façam a oração sobre o doente, ungindo, untando, aplicando o óleo, aplicando o azeite sobre o local da enfermidade. E faça a oração da fé. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, é muito comum hoje, quando nós vamos fazer uma visita para uma pessoa doente, quando nós vamos, por exemplo, visitar uma pessoa enferma, nós levamos o frasquinho de óleo e ungimos e depois fazemos a oração. Em seguida, realizamos a oração da fé pela cura daquele doente. E o que acontece? O milagre. Deus opera, Deus cura. Então, podemos dizer também que aquele azeite, que aquele óleo, que essa unção é uma medicina alternativa também com a aplicação da fé. Então veja, amiga e amiga, a Bíblia não condena, a Bíblia não é contra a medicina alternativa, desde que seja utilizada como medicina, algo medicinal, seja para o cérebro, seja para a mente, seja para o corpo, seja para o estado emocional da pessoa, não importa. Desde que seja uma medicina alternativa, não há problema. E a medicina alternativa, como yoga, acupuntura, enfim, várias. Hoje existe assim uma quantidade muito grande de aplicações alternativas dentro da medicina que é reconhecida ou que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS. Por quê? Porque já tem comprovado eficácia em casos específicos. Então, há a medicina convencional, também a medicina alternativa. O cuidado que você deve ter é sempre buscar informação. Porque se você chega, por exemplo, num consultório, né? E a pessoa que ali está não é um profissional, não tem um diploma, não está preparado, ou ele tem ali uma série de imagens, começa a acender vela, começa com umas rezas esquisitas, saia fora. Isso não é medicina. Isso é misticismo, isto é religiosidade, né? Isso não deve ser utilizado. Então, se você vai a um consultório para uma aplicação de acupuntura com aquelas agulhas, não tem problema. É normal eles colocarem uma brasinha em cima para aquecer a agulha, não tem problema. Agora, quando eles começam a falar assim, ó, fecha os olhos, pensa no céu, né? Pensa nisso, pensa naquilo. Repete comigo essas palavras. Bom,
nós não estamos mais falando de medicina alternativa, nós estamos falando de religiosidade, e isso você deve evitar, tá certo? Então, muito cuidado, procure sempre buscar informação para saber com que tipo de profissional você está lidando. Mas não há nenhum problema você recorrer à medicina alternativa. Hoje nós temos, por exemplo, farmácias de manipulação, né? Que não são medicamentos com base química, mas são medicamentos com base natural. Também é uma medicina alternativa. Então, não tenha medo, não tenha receio, a Bíblia não é contra, porque na própria Bíblia foi usada pasta de figo, foi usado o óleo, o Senhor Jesus, uma ocasião, cuspiu no chão, fez lodo, barro, né? Fez barro e aplicou nos olhos do cego. Poderíamos chamar isso também de uma medicina alternativa, não é verdade? Então, amiga e amiga, eu espero que você tenha compreendido, né, o nosso tema de hoje, tenha compreendido as explicações, tenha ficado à vontade nessa compreensão, para que você possa buscar os melhores recursos para você cuidar da sua saúde, tá bom? Espero ter ajudado você. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa, no quadro A Bíblia Responde. Porque se você tem uma pergunta, a Bíblia tem uma resposta. A todos um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!